Bom dia, gente. Vamos iniciar então esse período agora de aulas online. São aulas a essa distância física, mas apenas física. Estamos juntos nessa etapa e vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade no processo de aprendizagem da ciência da geografia, especificamente aqui. Para acompanhar essa sequência a cada semana dessas aulas à distância, nós teremos as seguintes etapas, as seguintes estratégias que podemos e devemos utilizar. Prestem bem atenção. Semanalmente teremos uma aula. Essa aula geralmente estará dividida em duas partes, como será o caso da aula de hoje. Nós temos duas partes de aproximadamente 20 minutos. Eu creio que isso seja interessante para a gente poder trabalhar com os principais conceitos e as ideias nesse tempo que eu creio que seja bem apropriado. Então, duas partes de 20 compõem cada aula a princípio. Após a aula semanal, nós temos um momento chamado de live. Ele vai acontecer, por exemplo, essa semana, já no dia 14, na terça-feira, conforme verifica no horário correspondente, né, à sua turma. Essa live, então, é o momento em que, através do chat, né, você coloca suas questões eventuais de dúvidas a respeito da aula ou a respeito de algum exercício que você tenha feito a partir do Moodle ou de outra forma que você obteve de informação ou a respeito de algum exercício que você tenha visto numa outra fonte e que possa ser o momento adequado em função da relação com o conteúdo tratado. Ainda num outro momento, temos ainda o fórum. O fórum, então, é um espaço em que você poderá colocar a sua dúvida por escrito, né? E ela será, então, posteriormente atendida e respondida também via escrita, né? Muito bem. É importante que a gente prossiga com bastante seriedade, afinco, continue acreditando que é a partir da concentração e da interação na aula que seja uma boa forma da gente estar se preparando, né? E também conhecendo esses fascinantes fenômenos da Terra, esse planeta maravilhoso em que nós vivemos. Vamos lá, movimentos da Terra. Continuando, portanto, e finalizando também o primeiro capítulo da apostila, a parte de astronomia. Bom, o planeta Terra, como os demais astros do Sistema Solar, executa uma série de movimentos. Alguns deles são provocados por origem externa, por exemplo, a partir da colisão, do impacto de um asteroide ou de meteoritos. Outros movimentos são gerados no próprio interior. Esse interior parece tão vivo do planeta, né? que nós aqui chamamos de forças tectônicas. Todos eles, enfim, causam, né, determinados movimentos, como eu dizia, e que traz consequências, seja para a estrutura, seja para a superfície, seja para a biosfera, né, conjunto de formas de vida do nosso planeta. De todos esses movimentos, os dois movimentos mais importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, são, sem dúvida nenhuma, movimento de rotação. Esse movimento, representado aqui através desse globo terrestre, em que a gente mostra o giro que a Terra executa da esquerda para a direita, ou melhor, de oeste para leste, e que ocorre ao longo de 24 horas, aproximadamente. Vejam bem, se a Terra, em torno da linha do Equador, tem uma circunferência de 40 mil quilômetros, aproximadamente,
E lembre-se que Eratóstenes já há 2000 anos não só comprovava a circunferência e a esfericidade da Terra, como além disso media com uma precisão impressionante, um erro pequeno, a circunferência da Terra, 2000 anos atrás. Se eu tenho então 40.076 quilômetros de circunferência na linha do Equador, e divido por 24 horas, que é o tempo total em que esta circunferência executa um giro em torno desse eixo imaginário que vai do Polo Norte ao Polo Sul, ou do Polo Sul ao Polo Norte, tanto faz atravessando o centro da Terra, nós temos uma velocidade média de rotação de 1.667 quilômetros a cada hora, aproximadamente. Então esse é o movimento de rotação. Em seguida veremos, logo em seguida, né, quais são as consequências que esse movimento traz para nós terráqueos. Outro movimento importante é o da translação. Aqui nós vamos representar da seguinte maneira: a Terra representada por este globo. Medianeiro, descrito aqui, né? Então esse globinho esférico azulado representa a Terra. A bola de basquete vai representar o Sol. Antes de mais nada, é importante que a gente saiba que não estão em escala proporcional. Se a gente fosse fazer numa escala de proporção de tamanho, tudo bem, o Sol poderia ser essa bola de basquete, mas a Terra teria que ser aproximadamente, vamos dizer assim, a cabeça de um alfinete. Um ponto que a gente faça, um ponto no papel que a gente represente quase um ponto final, por exemplo, numa escrita. Portanto, a proporção está exagerada da Terra, mas não tem problema, né? Então, o movimento de translação, ele, assim como a Terra tem o movimento de rotação, a translação é o outro movimento importante e ele se caracteriza como o giro que a Terra faz em torno do Sol, em torno da estrela. Então a Terra, planeta, orbitando gravitacionalmente em torno dessa nossa estrela Sol. Bem, esse caminho, né, que é percorrido ao longo do movimento de translação chama-se órbita. Órbita é um caminho evidentemente imaginário, mas ele ocorre ao longo de um plano, como se tivesse uma superfície, como se tivesse uma mesa, um plano em que a Terra estaria então se apoiando no seu movimento em torno do Sol. Essa órbita, ela não é circular, ela é elíptica, no entanto, levemente elíptica. Isso significa que, ora, a Terra estará um pouco mais próxima do Sol, quando nós então chamamos isso de periélio, e ora, ela poderá estar um pouco mais afastada, afélio. Bom, então ela é uma elipse bem pouco excêntrica, né? A curva é pouco elíptica, mas não é circular. Muito bem, então esse é o movimento de translação e junto com a rotação são os dois principais movimentos do nosso planeta. Então vamos aqui mostrando a partir desse slide que destaca os dois principais movimentos executados pela Terra. Do lado esquerdo da imagem, o movimento de rotação, do lado direito, a translação. Movimento de rotação, mostrado aqui a partir dessa seta vermelha que circunda aí em torno do Polo Norte, né? Então ela indica a direção de oeste para leste do movimento rotacional do planeta ao longo desse eixo imaginário. A gente pode também já observar pela posição indicada na figura dos raios solares, que estão aqui em setas amarelas, que a posição imaginária do Sol nessa ilustração seria do lado direito, e que, portanto, essa parte da Terra, esse hemisfério do planeta estaria recebendo a luz solar, seria dia. Aliás, bem aqui nessa linha que delimita o desenho bidimensional aqui da Terra,
essa linha estaria sendo bem no meio-dia, estaria sendo bem a ocasião do meio-dia aqui, né? Ou seja, na Grã-Bretanha é mais ou menos o meridiano de Greenwich, por sinal, é bem o meridiano de Greenwich representado aqui. Então, a Grã-Bretanha, a parte da França e da Espanha, o norte da África, né, atravessando aquela parte do Saara, perfeito? Se aqui é meio-dia, significa que o que está para o lado de lá da Terra, aquilo que a gente não está vendo, mas você já conhece muito bem o mapa mundi. Então você sabe que a Europa Central, depois a Europa Oriental, né, aquela região lá da Hungria, Polônia, Rússia, Ucrânia, né? A Índia ali na Ásia, o Oriente Médio também, né? Na Ásia, essas regiões estariam já em plena tarde, no entardecer, mais adiante ainda ali próximo do Extremo Oriente, né? O leste chinês, as Filipinas, o Japão, a Coreia do Sul, parte da Austrália, anoitecendo. E já no Oceano Pacífico, nas ilhas da Polinésia, o Havaí, inclusive, madrugada. Enquanto isso, o lado de cá na América, essa faixa que limita a parte mais escurecida e a parte mais clara, nós teríamos o amanhecer. Então é amanhecer nessa parte aqui do centro dos Estados Unidos, o que eles chamam lá de meio oeste, né, americano, na região dos Grandes Lagos, por exemplo. Nós estaria amanhecendo aqui na altura da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, e no sul do Uruguai. O Brasil todo já estaria em pleno dia, né, pleno manhã, né? Por volta aqui das 9 horas da manhã em Pernambuco, 10 horas da manhã, 10 horas em Pernambuco, e apenas lá por volta das 5 a 6 horas da manhã no Acre, né? E assim vai. Bom, na translação, o movimento da Terra executando-se indicado por essas setas, e a linha que representa então a órbita, né, da Terra no seu movimento em torno do Sol. Vamos ao slide seguinte. E nesse slide nós temos então a caracterização da rotação, giro em torno dela mesma, giro que se completa a cada 24 horas, que se faz de oeste para leste. Atenção aqui, de oeste para leste, da esquerda para a direita, imaginariamente. Isso proporciona o seguinte: movimento aparente do Sol. Ora, preste atenção, movimento aparente. Isto quer dizer que quando vemos o Sol, quando dizemos que o Sol está se erguendo no leste, que está nascendo no horizonte, né, e cerca de 12 horas depois, o Sol está se pondo, está mergulhando no horizonte oeste, na verdade é modo de dizer, porque não é um movimento verdadeiro do Sol, é um movimento aparente do Sol. Essa impressão que nós temos se dá devido à rotação da Terra de oeste para leste. É por isso que a sombra no guarda-sol, projetada pelo guarda-sol, ao longo do dia, se esse guarda-sol ficar durante o dia inteiro na beira da praia, então, digamos que a imagem da esquerda aqui seja próximo da manhã, né, logo lá por 8 horas da manhã, então a sombra vai estar desse lado aqui, significa que o Sol estará no canto direito dessa figurinha, desse quadradinho. Lá por volta das 11 horas da manhã, em plena parte quente, já mais aquecida do dia, a sombra será mais curta, estará quase embaixo do guarda-sol. Já ao final da tarde, lá por 5 horas da tarde, o Sol estará no outro lado esquerdo da figurinha, a sombra estará em oposição ao que estava no amanhecer. Então esse movimento da sombra representa exatamente uma projeção do movimento aparente do Sol, que por sua vez, como diz aí, é aparente. É, na verdade, a Terra que está fazendo esse movimento de oeste para leste. Não só o Sol tem esse movimento aparente, mas vemos, por exemplo, na fase da Lua cheia, na fase de oposição, também a Lua, também as constelações que se erguem no horizonte, entre aspas, são, na verdade, se utilizam de movimentos aparentes. A Terra é que está girando de oeste para leste, que dá-nos a impressão desses movimentos. Quando é lua cheia, por exemplo, a Lua se ergue, entre aspas, aí, né, se levanta no horizonte, a cerca de 6 e pouco da tarde, né, 6 e meia da tarde. Durante a noite toda, ela vai estar atravessando o céu noturno. Lá por volta da meia-noite, na lua cheia, ela vai estar bem sobre as nossas cabeças, no zênite, vamos dizer assim, o próximo do zênite. E
quando a noite está acabando, quando está amanhecendo o dia, quase junto com o nascer do sol, a lua estará desaparecendo no oeste. Então isso é reflexo, ou é retrato do movimento aparente da lua e, portanto, é resultado da rotação terrestre. Então, além da sucessão dos dias e das noites e do movimento aparente do sol e da lua e dos demais astros, nós temos o achatamento polar como outra consequência provocada pela rotação. Então, o movimento giratório, rotativo, faz com que a circunferência de um polo ao outro e que retoma até o polo de onde iniciou essa circunferência, ela é uma circunferência menor, mais curta do que aquela ao longo da linha do Equador, né? Então temos assim uma extensão diferenciada entre a circunferência polar e a circunferência equatorial. A circunferência equatorial é um pouco mais extensa do que a polar. Portanto, isso é um achatamento polar. Isso ocorre devido ao movimento de rotação. Outra consequência, diz aqui, é a força ou efeito de Coriolis. Ela é uma espécie de resposta ou reação à rotação terrestre. Na atmosfera, que é gasosa, os ventos alísios são deslocados, não apenas pela diferença de pressão, mas também devido à rotação da Terra. Nos oceanos, que é líquido, que também não é sólido, portanto, que é a nossa hidrosfera, as correntes marítimas, como veremos no slide em seguida, elas também se deslocam devido à rotação da Terra, como essa consequência chamada de força de Coriolis. Por causa da força de Coriolis, os ventos alísios e as correntes marítimas, como aqui na ilustração, circulam da seguinte maneira: no sentido horário, sentido do ponteiro dos relógios analógicos, no hemisfério norte, e no sentido anti-horário, contrário ao ponteiro dos relógios, no hemisfério sul. Reparem aqui a corrente do Golfo se deslocando no sentido horário. Reparem aqui a corrente do Brasil no sentido anti-horário. A partir do próximo slide estaremos então já na aula 1, mas na parte 2. Agradecendo a atenção de vocês. Vamos em frente para a próxima parte com esse mesmo pique. Um abraço, até daqui a pouquinho.